As certezas provêm mais do coração do homem que da própria verdade em si. Qualquer decisão que um homem toma passa a ser um partido. Decidir ser ateu, isto é algo do coração do homem, como da mesma forma ele decidir também querer professar qualquer forma religiosa. A religiosidade, seja ela qual for o credo, é algo que nasceu junto ao homem. Faz parte da mente inconsciente, da mesma forma como o homem precisa de oxigênio e outras formas para continuar vivendo. Isto também ele buscou desde o seu princípio. E tirar isto que faz parte praticamente genética do ser humano é praticamente impossível, e cortar algo que é necessário ao ser humano. Os ateus afirmam que tudo é instável. Não existe certeza de nada, nós não somos propósitos, nós viemos por acaso. Só que eles entram em contradição, pois se somos resultado do acaso, então a humanidade tem que continuar vivendo esta forma, buscando no seu inconsciente aquilo que durante muitos anos vem absorvendo. Isto para o ser humano é a sua verdade. Eles quererem afirmar categoricamente que Deus não existe, que o ser humano está blefando em viver uma forma religiosa, eles estão entrando em contradição. Pois, se a humanidade ela é inconstante, e como que, então, sendo inconstante, pode afirmar uma verdade objetiva? Nunca, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, qualquer grupo que se levante com uma nova ideia vai conseguir converter todas as ideias a uma só ideia. Cada ser humano funciona como se fosse vários espelhos, e cada espelho com um grau diferente, em que estejam em direção ao Sol, só que um virado para um lado, virado para o outro. Como os graus são diferentes e não estão objetivamente direcionados ao Sol, os seus reflexos terão também direção diferentes. Então, portanto, assim é o ser humano. Não tem condição de todos os seres humanos, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, se unirem a uma só ideia e um só objetivo, e aprenderem uma só forma e chegarem a um só lugar. Não será possível transmitir uma ideia universal a todos os seres humanos, e nem a grupos isolados. Então não é possível uma ideia coletiva e universal. Ou seja, banir a ideia religiosa da humanidade é praticamente atrofiá-la. Nenhuma forma de expressão de verdade é objetiva. Pode-se afirmar algo. Da mesma forma, estando no mesmo alinhamento, os ateus também, em conjunto, eles não têm também, da mesma forma, condição de provar as suas verdades objetivas. De qualquer forma, seja um grupo que esteja de um lado, ou que esteja de outro, ou que pensa assim, ou que pensa de uma outra forma, todos estão dentro de uma verdade subjetiva. Todos em alguma coisa acertam e em alguma coisa estão errando. Mas precisamente todos uma ideia objetiva e verdadeira, isto nunca será possível. Se for verdade que somos frutos do acaso, então a humanidade ela está correta em ela viver a sua subjetividade. É muita ousadia a qualquer ser humano ou a qualquer grupo se destacarem e achar que estão acima da subjetividade. Não é possível provar que Deus existe. Da mesma forma, pelo outro lado, também é impossível provar que Deus não existe. Portanto, estamos medindo as mesmas forças. É preciso, nós seres humanos, ser razoável naquilo que decidimos. Se para a pessoa, desde pequeno, ela conseguiu formar a sua cultura, a sua maneira de viver ligado à religiosidade, e esta lhe faz bem, assim deve continuar. E pode ter certeza que não é uma ideia diferente dizer que Deus não existe e que vai colocar esta ideia na mente de todos os seres humanos. Para começar, se realmente eles estivessem exatos daquilo que eles afirmam, eles deveriam ter certeza que não é possível passar uma ideia integral a todos os seres humanos. Portanto, já estão provando que não são exatos nas suas formas de pensar e de afirmar. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo? Aproximadamente 7 bilhões. Você acha que uma ideia de uma pessoa, por exemplo, um ateu, que ele grava um vídeo para esparramar para as pessoas, para todo mundo ouvir, você acha que ele vai chegar aos 7 bilhões de pessoas a assistir seu vídeo? Ele pode atingir até um número alto, mas um número em relação à população mundial não chega a nem 0,00 alguma coisa por cento. Então, é tirar da cabeça de que alguém quer impregnar uma ideia e vai converter o mundo
aquela ideia dele, que ele acha que ele está certo, a maneira correta, por exemplo, de ser ateu, a melhor coisa que tem é ser ateu, é banir as religiões do mundo, ele não vai conseguir nem agora e nem nunca. Mesmo que todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade de ouvir um vídeo muito bem explicado de um ateu, que ele acha que aquela ideia é correta de tirar Deus da mente do povo, mesmo assim, ele não vai conseguir atingir quase nada, porque as pessoas já têm geneticamente em si a convenção de acreditar em algo superior, e ninguém vai tirar isto de seu coração. As evidências naturais de que tudo que se observa, de que tudo é perfeito e harmônico, é muito mais fácil, mesmo que seja de uma forma não completa, liga a isto, que existe um Deus, que existe algo superior, que simplesmente escutar uma teoria de um ateu, porque ele impregnou na sua mente que Deus não existe e quer que todo mundo vá na sua carona. Suponhamos que os dois lados estejam enganados, porém, se nós chegarmos a uma incógnita de um caminho que a gente não sabe se vai por aqui ou por ali, é muito mais razoável a pessoa ir por um caminho mais plano, mais fácil de entender, que existe um Criador, de alguma forma que existe um ser perfeito, que nós não conhecemos, que ir por um caminho obscuro, dizer que não existe nada, querer provar que nada existe, que Deus não existe, e que tudo é fantasia da mente do homem, que o homem lá do tempo da caverna já começou a impregnar isso na sua mente, forma religiosa, da maneira de ver as coisas, e entender que existe Deus. Andando por todas as partes do mundo, encontra-se pessoas, grande quantidade de pessoas, professando vários tipos de religiões, e que são pessoas humildes, pessoas boas, pessoas hospitaleiras, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que têm compaixão pelos outros. E quando isto é investigado, está ligado a alguma forma de religiosidade. Afirmar categoricamente que são os conceitos religiosos que levam à destruição, a guerras, a conflito, isso não é muito verdade. Porque as guerras têm sido provocadas não é pela a maioria das pessoas, mas é por causa de um homem, um imperador, um governador, um presidente, que geralmente estes têm um temperamento colérico, temperamento agressivo, e que estes levam toda uma nação a um conflito. Imagina eu e você numa mesma praça. Cada um de nós vamos tirar uma foto. Só que você escolheu de um lado oposto ao meu. E vamos tirar a foto. A foto não sairá com a mesma imagem, mesmo que esteja na mesma praça. Porque o ângulo é diferente. Da mesma forma, é nós que estamos aqui neste mundo. Eu estou na mesma praça e olho para tudo e vejo Deus, criado de tudo. O outro está na mesma praça e olha para tudo e olha motivos para dizer que Deus não existe, que tudo é apenas fruto do acaso e que este acaso por si organizou tudo. Muitos podem afirmar, todos os historiadores e todos os físicos são ateus. Primeiro que esta afirmação não é verdadeira. Existem historiadores e existem físicos que não são ateus. E por que a maioria são? Bem, muitos destes que já escolhem esse tipo de cursos já têm de princípio no coração o ateísmo ou alguma raiz relacionada a isto. Outros é indiferente, ou seja, não são ateus e também não são religiosos. Porém, ao juntar os outros, e como o meio influencia, na maioria sendo professores e alunos influenciadores, por motivo do tipo do curso, leva a uma descrença à existência de Deus ou ateísmo, então uma grande maioria, ou quase todos, que não tinham uma raiz religiosa, acaba optando pela melhor maneira de ver as coisas em saber que Deus não existe e optando pelo ateísmo. Vamos fazer uma comparação de vantagens nesta vida. De um lado, eu escolhi ser ateu. Com certeza eu posso ser feliz, viver bem com o próximo, ter riquezas, família e ser bem sucedido. Do outro lado, eu escolho ser religioso. Também, durante toda a vida, eu vou ter condição de ser feliz, ser rico, com a sociedade, viver bem com o próximo. Eu, ateu, morro como qualquer outra pessoa. Bem, como eu acreditei na vida, que Deus não existia promessa de Deus para os homens, nem ressurreição, nem vida eterna, nem inferno, nada. Então, com isto, após morte, também não terei nenhum prejuízo, pois eu não terei sequer o mínimo de memória possível para lembrar de que durante minha vida vivi bem ou mal, e que aquele momento em diante, após um segundo da minha morte, nada mesmo de memória pode me fazer alguma coisa me lembrar
ou deparar com qualquer uma outra situação. Ou seja, para mim, acabou tudo. Foi só aquele momento em que eu vivi bem durante a vida. Deste lado do ateísmo, vamos colocar o número 1 como a minha vida humana que eu vivi bem. E vamos colocar aqui um 0 a respeito de que após morrer, tudo acabou e nada tenho mais a compromisso a mais nada e nem ligação à vida humana. Então aqui coloca-se um 0. Eu cristão, também morri. Também não existe nada. Aquilo que eu acreditei não foi verdade. Não existe promessas de Deus. Nada me faz ressurgir. Não tem ressurreição. Não existe este Cristo. Então a minha vida foi somente aquela vida que eu vivi mesmo como humano. Então desse lado direito vamos colocar o número 1 aqui, representando a vida que eu vivi humana. Uma vida boa, saudável, riqueza e tudo que eu quis conquistar, conquistei. E aqui abaixo do 1 nós vamos colocar um 0, representando justamente a morte, o fim da vida humana, em que eu cheguei ou não cheguei a nada, nada existe. Então, apenas eu vivi um engano, aqui nós representamos pelo 0. Somando até aqui o lado esquerdo, que é do ateu, 1 mais 0 é igual a 1. Somando também o lado direito, que é daquele que acreditava em Deus, nós temos um 1 e um 0. 1 mais o 0 é igual a 1. Ou seja, até aqui nós estamos em equivalência. Nós não estamos a perder ou a ganhar nada. Agora, pelo lado direito, suponhamos que eu acreditei em Deus até o fim da minha vida humana. E agora vamos fazer outra comparação. Que tudo que foi me prometido foi verdadeiro. E agora me deparo com a ressurreição, com uma forma de vida que ainda não tenho conhecimento como funciona. E que todas as promessas que foi me dado naquela época, no momento, está sendo me resgatada por eu ter trabalhado em função e ter acreditado. Agora nós vamos colocar abaixo deste somatório à direita, vamos colocar mais 1. Indo para a esquerda, agora, o ateu, ele se depara com uma situação em que ele realmente agora chega à conclusão que enquanto ele estava em vida humana, algo lhe enganou. Toda a certeza que ele tinha de Deus não existencial, agora o acaso o engana. E verdadeiramente existe a ressurreição, existe Deus, existe a punição, existe a gratificação para quem acreditou, para quem viveu a situação. Como este, do lado esquerdo, eu ateu, não aceitei, não quis acreditar e não contribuí, não fiz nada em função, então vamos colocar aqui à esquerda um 0. Agora, à esquerda, somando, nós já temos um resultado de 1. 1 mais 0 é igual a 1. Do lado direito, eu já tinha 1. E vamos colocar mais 1, porque eu cristão, realmente agora estou abraçando uma causa que acreditei. Nesta vida, é preciso nós sermos sensatos. Como tudo, se for provado, é pelo acaso e é instável, então cabe a mim a sensatez de eu escolher para mim, mesmo que seja pela possibilidade do engano, mas o melhor que me convém. Então, para mim, eu não tenho nada a perder em eu ser crente em Deus. Então, portanto, e as possibilidades, mesmo que seja enganosa, mas as possibilidades da sensatez, ela traz maiores vantagens no somatório para mim que eu ser ateu. Suponhamos que um ateu chegue para mim, que eu sou religioso ou acredito em Deus, me oferecendo propostas para me levar para o ateísmo. Primeiro, eu tenho que ver quais são as vantagens que eu vou ganhar em função de eu ser ateu. Pergunto, você vai me dar fazendas, dinheiro, avião, riquezas, viagem para todos os lugares do mundo? Pois, se a vida é somente nesta vida, então eu preciso de ter vantagens nesta vida. Se você está me levando para mim ser ateu, mas você não está me dando vantagens, então que retribuição tem para mim em eu aceitar uma proposta de ser ateu? Por outro lado, vivo uma vida cristã, uma vida de crença em Deus. Tenho as minhas coisas, tenho meu emprego, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho a minha família, a minha vida social. Aí eu pergunto, eu continuar sendo crente em Deus, eu vou perder alguma coisa com isto? Vou perder minha sociedade? Vou perder meus objetos? Vou perder meu equilíbrio? Ou tudo continuará da forma como eu estou, numa estabilidade que eu tenho de família, social e riquezas? Se continuarei na permanência do que tenho nesta vida, com família, social, riqueza, emprego e demais outras coisas, então que interesse que eu tenho de mudar de lado? Somente para agradar a um grupo, a uma pessoa em que ele é influenciador, que quer mostrar que Deus não existe? Se esta vida é somente esta vida, e a gente somente vive isto, então que interesse eu teria muito mais além do que eu tenho, do que eu faço, do que está comigo, em querer mudar de lado?